Trigonometria Fast Class 01, sem muito iê. Bora lá, pessoal! Elementos do triângulo retângulo. O que caracteriza o triângulo retângulo é a presença de um ângulo reto. Um ângulo reto é um ângulo de 90 graus. Perceba que neste triângulo retângulo, o ângulo de 90 graus se encontra aqui no vértice A. Quais são os elementos do nosso triângulo retângulo? Os vértices, que são os pontos A, B e C. Os lados, que são os lados A, B e C em letras minúsculas. Perceba que o lado oposto ao ângulo A maiúsculo é o lado A minúsculo. O lado oposto ao ângulo B maiúsculo é o ângulo B minúsculo. O lado oposto ao ângulo C maiúsculo é o lado C minúsculo. Mas esta ordem nem sempre é observada. O que é importante desta aula é você aprender qual é o nome dos elementos do triângulo retângulo, sem necessariamente gravar letras ou letras gregas. Ângulos internos é o próprio ângulo de 90 graus, e neste exemplo, o nosso ângulo alfa e o nosso ângulo beta. Chamando um macaquinho para nos auxiliar na nossa aula, fazemos o macaquinho sentar exatamente em cima do ângulo de 90 graus. Isto é, estamos tomando por referência o nosso ângulo de 90 graus. Então, o ângulo 90 graus ele está no vértice A. Este acento circunflexo sobre o A significa ângulo no vértice A. Portanto, nós temos aqui os catetos B e C, que são exatamente os catetos que formam o nosso ângulo de 90 graus. Se o nosso macaquinho olhar para frente, o lado que ele estiver olhando quando ele estiver sentado no ângulo de 90 graus, o lado oposto ao ângulo de 90 graus, é a hipotenusa. Neste exemplo, é o nosso lado A. Se nós mudarmos o macaquinho de posição e colocarmos ele sentado no ângulo alfa, nós mudamos a referência. Agora a nossa referência é o ângulo alfa. Então os catetos receberão nomes especiais quando a minha referência for o ângulo alfa. Cateto adjacente a alfa. Cateto adjacente a alfa é o cateto C. Adjacente, aquele que jaz ao lado, ou aquele cateto que forma o ângulo alfa. Perceba que o ângulo alfa é formado pela hipotenusa e pelo cateto C. Se a hipotenusa não é um cateto, então o cateto adjacente a alfa só pode ser o lado C. Se o nosso macaquinho olhar à frente, o lado oposto ao ângulo alfa passa a ser o cateto B. Portanto, o cateto adjacente a alfa é o cateto que ajuda a formar o ângulo alfa. Neste exemplo, cateto C. E cateto oposto a alfa é o cateto que está à frente do ângulo alfa. No nosso exemplo, o macaquinho está olhando para esse cateto, no caso, o cateto B. Se nós mudarmos a referência e colocarmos o macaquinho sentado agora no nosso ângulo beta, os nomes vão mudar, porque agora a nossa referência é beta. Perceba que o cateto que ajuda a formar o ângulo beta junto com a hipotenusa chama-se cateto adjacente a beta, isto é, o cateto B. Se o macaquinho olhar à frente, o cateto oposto a beta é o cateto C. Quem é a hipotenusa no triângulo abaixo? Você tem que lembrar que a hipotenusa é sempre o lado oposto ao ângulo reto. Se o ângulo reto está aqui no vértice C, perceba que o lado oposto ao nosso ângulo reto é exatamente o lado C. Quem é o cateto oposto ao ângulo indicado com uma flecha? Perceba que eu estou indicando este ângulo. Aqui nós temos um ângulo do triângulo retângulo que não é o reto. Eu quero saber qual é o cateto oposto a este ângulo indicado. O oposto basta eu olhar à frente. Então, quem está à frente desse ângulo? O lado B. Quanto mede o cateto adjacente ao ângulo do vértice A? Primeiro vamos localizar o vértice A. O vértice A está aqui. O cateto adjacente é aquele que ajuda a formar o ângulo do qual estamos tomando por referência. Portanto, o cateto adjacente a A só pode ser o cateto que mede 4. Como não há unidade de comprimento, apenas colocamos o número. Poderíamos colocar também unidades de comprimento, UC.